Olá, tudo bem? Tenho o grande prazer de trazer hoje uma entrevista com o embaixador Rubens Recupero. Eu sempre quis fazer essa entrevista, para mim é, de certa maneira, um sonho que se realiza. O embaixador Recupero é o diplomata que eu mais admiro na nossa carreira e queria trazer para vocês essa oportunidade de conhecer um pouco da carreira do embaixador, um pouco de sua obra também e trazer um pouco de inspiração para vocês nessa jornada tão complicada que é a preparação para o concurso de diplomata. Embaixador, muito obrigado por me receber em sua casa para essa entrevista. É um grande prazer. Eu fico envaidecido também por ter a oportunidade de conversar com o senhor. O senhor já sabe, eu já lhe disse isso tantas vezes que o senhor já deve estar cansado de ouvir. O senhor é o diplomata que eu mais admiro na minha carreira, por tudo que o senhor fez, pela sua trajetória. É de fato uma inspiração, tanto para quem já é da carreira, mas também, muito também, para quem pensa em um dia ser diplomata. Então, ter essa oportunidade de conversar com o senhor e ajudar muita gente, como o senhor estava falando agora há pouco, me faz uma pessoa mais satisfeita, mais ciente da responsabilidade que é trazer um pouco de esperança na vida das pessoas que almejam a nossa carreira. O senhor veio de uma família de imigrantes para São Paulo, imigrantes italianos, e naquela época há a notícia de que a prova foi elaborada pelo Guimarães Rosa. Né? Uma delas. E o senhor foi primeiro colocado nessa prova. A gente queria saber um pouco, a título de curiosidade, como era o processo seletivo na época, como foram as etapas e como foi essa superação ao ser aprovado em primeiro lugar. Olha, muito obrigado. Para mim é sempre uma oportunidade desafiadora tentar falar da minha experiência de vida. Eu gosto muito de me dirigir a moças e rapazes que estão nessa fase difícil de definição, né? Eu sempre repito a eles uma frase de um livro de um colega de infância, do Jean-Paul Sartre, e ele dizia: eu tinha 20 anos, nunca permitirei que se diga que é a idade mais feliz da vida. Porque eu sei que essa idade não é só 20 anos, 17, 16, 18, 19, o começo da vida é um período de muita incerteza, muita insegurança, né? Então, isso não foi diferente no meu caso. Eu sofri muito até encontrar o meu caminho e para mim é sempre um estímulo tentar fazer com que a minha experiência possa servir de reflexão para outros, né? No meu caso, como você disse, eu sou de uma origem modesta, nasci aqui em São Paulo, no bairro do Brás, que era um bairro típico, né? Naquela época era o bairro de imigrantes italianos por excelência, né? Meu pai tinha um armazém de secos e molhados, minha mãe era uma pessoa também de prendas domésticas, mas meu pai lia muito e minha mãe gostava de escrever, né? E na família de minha mãe havia uma tradição. Meu tio, o irmão dela, tinha sido um líder sindical na época do Partido Comunista, ainda nos anos 30, né? Um outro primo meu também foi presidente do Sindicato dos Bancários, também comunista, né? E isso ajudou a me politizar, né? Eu nunca tive atração pelo comunismo em si, né? Pela via do stalinismo da época, mas eu nasci em 1937, em março, 2 anos e meio antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Você vê que faz muito tempo, né? Eu tenho 88 anos de idade, né? E a guerra, sobretudo naquele ambiente da minha casa, que era muito politizado, né, teve muita influência sobre mim, né? Eu me lembro ainda, quando eu era menino pequeno, de ler nos jornais, na primeira capa, as manchetes do avanço do Exército Vermelho em direção a Berlim, as fotografias
do comandante, o Marechal Zhukov, né? Eu me lembro depois, em 46, eu tinha apenas 9 anos de idade, né? Eu já lia e eu acompanhei as narrativas dos julgamentos de Nuremberg, dos criminosos de guerra. Eu atribuo um pouco a isso o meu interesse por temas internacionais, né? Sempre eles me atraíram muito. Quando chegou a hora de escolher uma profissão, eu bati muito a cabeça, sabe? Porque eu queria ser engenheiro de Minas, por influência de um livro do Monteiro Lobato, O Poço do Visconde, né? Mas eu comecei a fazer o cursinho, eu vi que eu não gostava daquilo, né? Das ciências exatas, né? Penei muito, porque eu gostava mesmo de história, política, literatura. Fiz exame para a faculdade de Direito, não era bem o que eu queria. Fiz exame também para economia, para letras neolatinas. Na faculdade de Direito eu encontrei um amigo que já morreu há muito tempo, goiano, o Arrhenius Fábio Machado de Freitas, foi diplomata. Ele é que me falou do Rio Branco, da diplomacia, e ele se transferiu para o Rio e do Rio me mandou os programas e até a cópia mimeografada dos exames de 1957. Eu aí me animei, porque eu vi que era difícil, mas dava para tentar, né? E me preparei com muito afinco, sabe? Isso é um conselho que eu darei a quem quer fazer o exame de ingresso. É preciso, na hora da preparação, se dedicar de corpo e alma. Eu, por exemplo, todo dia eu me impunha uma disciplina. Eu escrevia uma pequena redação em português, uma versão para o francês, para o inglês, né? Mesmo quando eu estava cansado, pelo menos algumas linhas eu fazia questão de escrever, todo dia, todo dia. Não me permitia nunca deixar de fazer isso. Porque você sabe, escrever é uma arte que se aprende como tocar violino, né? Se você não tocar todo dia, o teu dedo perde a sensibilidade. Quem toca violão disso sabe também, né? Tem que saber as posições. Então, eu me dediquei muito. Depois, a parte de conteúdo foi na base da leitura. Eu tomei o programa e segui, fui me preparando. Me interessou mais, é claro, história mundial, história do Brasil, geografia, mas os outros temas também, né? O meu exame ocorreu em 58, você vê, faz muito tempo, basta fazer a conta. Hoje em dia são 60 e tantos anos, né? Quase. Você passou na primeira tentativa do concurso? Muita gente me dizia, olha, não adianta, você não conhece ninguém, lá tem muita proteção, tem que ter pistolão, precisa ter parentes diplomatas, você tem um nome até estrangeiro, você não tem chance. Olha, tudo isso era falso, né? Eu logo vi que o Itamaraty, já naquela época, né, era absolutamente isento, era um dos exames mais bem feitos que eu já vi, né? Era impossível identificar quem estava fazendo exame, não havia proteção nenhuma, né? E o que valia era o mérito, era a capacidade. Naquela época, o exame começou em setembro. O meu primeiro exame, eu descobri uma carta que eu escrevi aos meus pais, né? É do dia 9 de setembro de 1958. Era um sábado de manhã, naquela biblioteca do Itamaraty, o velho Itamaraty do Rio, olhando os cisnes, né? E eu sabia que a redação era eliminatória, né? Então eu já havia treinado muito redação. E isso é um conselho que eu dou aos que se preparam, sabe? Independentemente de fazer ou não Itamaraty ou qualquer carreira, saber se exprimir bem, verbalmente e por escrito, com clareza, com objetividade, com simplicidade, é meio caminho andado. Em qualquer carreira,
mesmo nas científicas, mesmo nas técnicas. A pessoa que vai para uma entrevista de emprego, se ela sabe dizer o que ela quer, ela já sai na frente de todo mundo. Eu atribuo muito a esse treinamento que eu fiz, porque isso exige treinamento. Sim. O fato de que eu passei muito bem, porque eu acho que em muitos temas eu não era o que conhecia mais, mas eu sabia explicar bem, né, o que eu queria dizer. E os exames foram se seguindo, eram todos eliminatórios, né? Nós fomos ficando um pequeno grupo, né? No final, o último exame, que era apenas classificatório, era o de cultura geral. E os examinadores eram o João Guimarães Rosa e o Renato Ribeiro, que tinha publicado, também era um folclorista famoso e tudo, né? O João Guimarães Rosa tinha acabado de publicar 2 anos antes o Grande Sertão Veredas, né? E foi ele quem fez o exame. E ele chegou a ver a minha prova, porque era uma prova escrita, longa, não tinha prova oral, né? Esse era o único que não tinha oral. Então você escrevia e ele dava 5 horas, 6 horas. Eu entreguei minha prova, eu vi que ele olhou e ele até ficou um pouco intrigado, que a minha prova terminava com uma frase, que era um verso de Camões, que dizia, mas o melhor de tudo é crer em Cristo. E ele não conhecia o verso, né? E ele veio falar comigo, né? Então eu conversei com ele, então, me deu a nota máxima, foi muito bom. Então eu entrei, né? E comecei a fazer o curso, foi aí que eu comecei minha carreira, me transferi para o Rio, eu era de São Paulo, eu tinha família modesta, não tinha dinheiro, e eu sobrevivi graças à Bolsa do Itamaraty, que não era grande coisa, mas que deu para eu alugar um apartamento junto com um colega, né? Que eu dividia. Né? O senhor, no começo da carreira, embaixador, trabalhou com o Santiago Dantas, com Afonso Arinos, serviu em Quito, Buenos Aires, Washington, né? Como é que foi esse momento de pós-guerra, aquele conflito de gerações que o senhor enfrentou no Itamaraty? Houve, de certa maneira, uma revolução na maneira como o Brasil conduzia sua política externa? Sim, houve. Eu posso dizer que, de certa forma, eu fui afortunado, porque eu terminei o Rio Branco em 60, né? Porque eu cursei 59 e 60. E eu comecei a trabalhar em 61, no Rio de Janeiro, né? Justamente quando, um pouco antes do Jânio Quadros tomar posse, ainda era o Juscelino, né? Mas eu logo me voluntariei para ir para Brasília, né? E eu conto essa história a vocês porque mostra como na vida não se pode planejar muito, sabe? Eu tinha sido designado para o que era considerado na época a divisão de mais prestígio do Itamaraty, que era a divisão política, porque eu tinha sido o primeiro aluno da turma, então, como uma espécie de prêmio, você ia para essa divisão. Mas logo se abriu o voluntariado para aqueles que queriam ir para Brasília, porque Brasília tinha se inaugurado um pouco antes, sabe que Brasília foi inaugurada em 60, né? Abril de 60. E o Itamaraty demorou 10 anos para ir, mas o Itamaraty queria ter um núcleo lá de 4 ou 5 pessoas, né? E abriu o voluntariado e eu fui um dos primeiros voluntários. E na época me disseram, olha, é uma loucura o que você está fazendo, você vai mergulhar no anonimato, você vai se tornar desconhecido antes de se tornar conhecido. Enquanto que aqui não, aqui você pode ter trabalhos importantes, pode se fazer notar. Olha, acabou sendo o contrário, sabe? Porque eu fui para Brasília, eu vou dizer a verdade, não fui por amor à aventura. Eu fui porque eu ganhava pouco, no Rio de Janeiro era difícil sobreviver, eu já estava noivo, não havia hipótese de eu poder casar, e em Brasília se dava a dobradinha, quer dizer, se pagava praticamente um salário dobrado, porque a vida era difícil, né? E, além do mais, havia uma pequena gratificação de gabinete,
porque em Brasília havia uma seção do gabinete do ministro. Não era o gabinete de verdade, porque o gabinete de verdade eram aquelas pessoas que o ministro escolheu. O ministro nem me sabia quem eu era, né? Os que estavam em Brasília eram aqueles que foram voluntários, né? O meu chefe era o conselheiro Maurigo Valente, casado com a Clarice Lispector. Ele estava se separando, mas eu conhecia a Clarice, ela foi a Brasília, minha mulher, que nós tínhamos casado, conheceu bem a Clarice, sabe? Então, em Brasília aconteceu o seguinte, ao contrário do que todo mundo pensava, eu passei a conviver com o ministro. Uma vez o ministro, que era o Afonso Arinos, de Melo Franco, ele veio até almoçar na minha casa, porque não havia restaurantes, havia 2 restaurantes, entende? E em Brasília todo mundo se conhecia, você conhecia os ministros do Supremo, os deputados, senadores, eu era encarregado em relações com o Congresso, né? Então acabou acontecendo o contrário do que tinham me vaticinado. Por isso que eu digo, né? Você às vezes pensa que está planejando a vida e não é o que acontece. Eu acabei sendo testemunha da renúncia do Jânio Quadros, né? Assisti a todas aquelas grandes mudanças. Agora, a grande mudança, para nós diplomatas, foi o início da política externa independente. Sim. Por quê? Porque vocês precisam lembrar o contexto da época. 1961 era o auge da Guerra Fria. Foi a época que houve a crise de Berlim, né? No ano seguinte houve a crise dos mísseis de Cuba, que quase leva o mundo a uma guerra, né? Então a Guerra Fria era o que dava o tom. O que era a Guerra Fria? Era um conflito ideológico em torno do comunismo, né? Que dividia o mundo em 2 campos. De um lado, as democracias ocidentais, os regimes capitalistas, né? O líder era os Estados Unidos, a Europa, o Japão. Do outro lado, a União Soviética, os países comunistas, a China, né? Que também tinha feito a sua revolução. E havia um antagonismo absoluto. O Brasil, durante muitos anos, durante os anos 40, 50, tinha se tornado um país totalmente alinhado ao bloco ocidental. É claro que o Brasil é um país de cultura ocidental. Os valores do Brasil, a democracia, a liberdade, as eleições, os direitos humanos, são ocidentais. Só que havia uma confusão. Na época, os dirigentes brasileiros, eles temiam, acima de tudo, o comunismo, como uma ameaça interna, como uma ameaça subversiva. O Partido Comunista não era legal, né? Não podia disputar as eleições. E esses dirigentes olhavam para o mundo como se fosse uma continuação da luta interna, em que os Estados Unidos, líder da campanha contra a União Soviética, no fundo fazia aquilo que o Brasil fazia internamente. Então, para o Brasil, se alinhar aos Estados Unidos não era o desdouro, era simplesmente o seu interesse próprio, né? Mas isso tinha levado a uma deformação, porque tudo no mundo era visto pelo prisma da Guerra Fria. Por exemplo, guerra civil em Angola, em Moçambique, em Guiné. Era uma luta de libertação, mas na época se interpretava, quem é que está dando armas? É a União Soviética, é a China? Então são os comunistas que vão sair ganhando, nós temos que ser contra. Então o Brasil era contra todas as lutas de emancipação, via o mundo pelo prisma da Guerra Fria. A grande originalidade do Jânio Quadros já vinha se preparando antes, mas foi ele. A grande originalidade dele foi inaugurar essa política externa independente. O que significa independente? Independente, como dependência, é sempre em relação a alguém ou alguma coisa. Na época, dependência era em relação aos Estados Unidos, a visão do mundo dos americanos. Então, nós nos tornamos emancipados dessa visão, porque nós vimos que o nosso maior interesse, é claro, nós queríamos que os valores ocidentais predominassem, mas para nós, o mais importante
era o interesse do desenvolvimento econômico e social, porque nós não tínhamos o desenvolvimento dos americanos, dos europeus. Isto é, para nós as grandes questões eram as questões norte e sul, quer dizer, os países avançados e os países em desenvolvimento, os países emergentes. E nós não víamos isso refletido na Guerra Fria, porque a Guerra Fria era puramente uma questão que tinha a ver com Berlim, com a Alemanha, com a Coreia, né? Não tinha muito a ver com o Brasil. O Brasil pouco podia fazer nessa disputa. Então, a grande originalidade foi o Brasil começar a olhar com os olhos próprios, né? A começar, por exemplo, a questão de Angola, de Moçambique, né? Nós saudamos a independência desses países, né? Depois, ainda não tinha ocorrido, mas começamos a olhar com outros olhos, né? Depois, no caso de Cuba, nós não rompemos com Cuba, porque nós queríamos que Cuba não ficasse isolada, né? Na época, né? Então, eu tive a sorte de que eu trabalhei com os homens que fizeram essa política, porque eu fui oficial de gabinete do Afonso Arinos e do Santiago Dantas. E havia uma tensão, porque o Itamaraty antes era muito daqueles tradicionais, que olhavam isso tudo como um afastamento do Ocidente. E nós tínhamos que mostrar que não era um afastamento, era apenas a busca do nosso próprio interesse, sem tomar partido. Quer dizer, o nosso partido era o Ocidente, mas nós queríamos que o mundo internacional refletisse mais a preocupação do desenvolvimento, não apenas as preocupações ideológicas. Foi essa a grande experiência que eu tive nessa época, da qual eu nunca me desviei, porque hoje é a linha da diplomacia brasileira. E logo depois disso, né, embaixador, o senhor participou de todo o processo de redemocratização do Brasil, fez parte do gabinete civil, da Casa Civil do presidente Sarney. Como é que foi essa experiência, embaixador, de sair um pouco da diplomacia e entrar para a carreira política? Bem, você vê, também aí é interessante porque não houve nada de planejado, né? Hoje em dia é muito comum, né? Diplomatas vão trabalhar em outros ministérios. No meu tempo isso não era. Havia alguns, mas era pouco, né? Eu, por exemplo, fiz toda a minha carreira dentro do Itamaraty, né? E eu cheguei embaixador, tirando essa pequena experiência no início de um gabinete, que não era bem gabinete, né? Eu nunca trabalhei no gabinete de nenhum chefe de departamento. Eu sempre estive nas divisões que faziam o trabalho braçal, né? Vamos dizer, o trabalho principal, né? Sobretudo, primeiro na divisão de difusão cultural e depois na divisão da América Meridional, depois no Departamento das Américas, né? Mas aí também eu já era ministro de primeira, eu fui promovido quando eu era chefe do Departamento das Américas, mas nessa ocasião é que ocorre a minha saída do Itamaraty, também por obra e graça desse fato de eu ter ido para Brasília. Porque quando eu estava em Brasília, em 61, vocês sabem que o Jânio Quadros renunciou. Os militares não queriam dar posse ao João Goulart, então adotou-se um regime parlamentarista. E o chefe do primeiro gabinete parlamentarista foi o Dr. Tancredo Neves. Esse gabinete tomou posse no dia 7 de setembro de 1961, quando eu estava em Brasília. E eu era oficial de gabinete do Santiago Dantas, que era o ministro do Exterior, e eu era, ao mesmo tempo, o elemento de ligação entre o Santiago Dantas e o Tancredo. O Tancredo me conheceu nessa ocasião, e o chefe de gabinete dele, que era o sobrinho dele, o Francisco Dornelles, me conheceu também nessa ocasião. Muitos anos depois, passaram-se os anos, 20 anos depois, em 1984, quando o Tancredo começou a se preparar para ser candidato a presidente, né? No início não se sabia se ia ser diretas ou não, ele me mandou convidar, por meio do Chico Dornelles, para ser assessor dele em política internacional. O Dornelles dizia que ele lembrava de mim naquela época, é possível.
O fato é que eu passei a trabalhar com ele. Ele foi eleito pelo Congresso em janeiro de 1985 e ele resolveu fazer uma viagem pelo mundo, né? Porque havia muita incerteza se ele ia tomar posse ou não. Os militares não queriam abandonar o poder, né? E houve lá uma reunião para preparar a visita e ele pediu que eu o acompanhasse. Eu fui um dos poucos que o acompanhei na viagem. Nós fomos a Roma, ele foi recebido pelo Papa, o primeiro-ministro da Itália, ele foi recebido pelo presidente Mitterrand na França, depois fomos a Lisboa, o primeiro-ministro de Portugal, o presidente, ele foi a Madrid, o rei da Espanha, aí fomos aos Estados Unidos, ele viu o presidente Reagan, o vice-presidente Bush, passamos pelo México, fomos à Argentina, então fizemos todo esse périplo, né? Quando nós voltamos, como vocês sabem, o Tancredo caiu doente no dia que ele devia tomar posse, mas ele já tinha mandado nomear o gabinete, o ministério e a Casa Civil. E na Casa Civil ele me nomeou subchefe especial da Casa Civil. Eu fiquei com o Sarney, que eu nem conhecia, eu conheci nessa época. Foram 45 dias angustiantes, né? Até que o Tancredo morreu e o Sarney quis que eu ficasse. Eu fiquei com o Sarney, depois me tornei o assessor principal do Sarney, não só para a política externa, também para a política interna, né? Fiquei com ele muito tempo, até que, quando nós estávamos em 1987, eu já estava no Brasil há 10 anos, que eu tinha voltado de Washington, onde eu era conselheiro, em 77. Eu tinha ficado 10 anos, né? Já era hora de eu sair, né? Então eu pedi um posto e o posto que havia na época, eu escolhi, era Genebra, né? E foi aí que eu tive que enfrentar um desafio grande, né? Eu ia entrar nesse assunto, embaixador, perguntar um pouco como foi sua experiência como embaixador, né? Genebra, nesse momento, o senhor participou das negociações do GATT, né? Naquele contexto. Da rodada uruguaia. Da rodada Uruguai. E, em seguida, Roma, Washington, né? O senhor pode falar um pouco dessa sua experiência como embaixador, como chefe de posto, já no exterior? Olha, foi difícil, viu? Isso eu conto também como uma experiência que talvez possa ser útil para os diplomatas e para qualquer pessoa, né? Porque o posto que estava vazio na época que eu queria sair era Genebra. Mas Genebra, para mim, tinha 2 inconvenientes. Primeiro, que era um tipo de diplomacia que eu não tinha nenhuma experiência, que é a multilateral. Toda a minha vida, eu tinha servido em embaixadas bilaterais. Eu fui secretário de embaixada em Viena, em Buenos Aires, no Equador, fui conselheiro em Washington, né? E eu nunca tinha trabalhado nem na OEA, nem na ONU, em nenhum órgão multilateral. Você sabe, a diplomacia multilateral é como um parlamento, é diferente da diplomacia bilateral. E eu tinha receio, porque eu não sabia como eu ia me sair. Eu confesso a vocês que eu tinha até certos medos que eu partilho, porque não sei se todos têm isso, né? Eu, por exemplo, aprendi inglês tarde na minha vida, porque no começo, quando eu era jovem, quando eu era aluno de ginásio, a gente estudava mais francês. Eu fui aluno dos maristas, né? O francês sempre foi uma língua mais fácil para mim. O inglês eu sempre tive dificuldades, eu falava com dificuldade de pronúncia. Então eu tinha medo, eu dizia assim, eu já sou embaixador, mas como é que eu vou fazer num multilateral que eu tenho que falar inglês, assim, sem ter um texto escrito, né? Então eu tomei aulas, viu? Tomei aulas para treinar, né? Eu quis aprender a linguagem. A outra dificuldade que era ligada a essa é que, além de ser um multilateral, que eu não tinha experiência, era um multilateral muito econômico, porque, embora eu fosse embaixador junto às Nações Unidas em geral, a maioria dos organismos que estavam em Genebra,
Naquele ano, o que dominava a missão era o GATT, o antecessor da Organização Mundial de Comércio, porque naquele ano de 87 tinha começado a rodada mais importante da história do GATT, que foi a rodada Uruguai. Ela durou de 87 até 92. E eu fui o embaixador, o negociador principal na maior parte do tempo, porque eu cheguei lá em novembro de 87 e só saí em 91, em meados de 91. Né? Então, eu fiquei o tempo todo lá. Né? E o GATT era um mistério. Naquele tempo, o pessoal que trabalhava no GATT, que é o pessoal da DPC, Divisão de Política Comercial e tal, eles faziam um certo mistério, né? Como se o GATT fosse assim, uma espécie de apenas para iniciados, que conheciam aquelas siglas, né? Anti-dumping, TRIPS, né? Que eram palavras que para os outros não significavam nada, né? Eu me lembro até que quando eu era chefe do Departamento das Américas, eu fazia questão de ler todos os telegramas selecionados da África, da Ásia. Os únicos que eu não li eram do GATT, porque eu não entendia nada, porque aquele linguajar era difícil, né? Então eu me perguntava, como é que eu vou fazer, né? Eu já sou ministro de primeira, mas eu nunca trabalhei nisso, nunca estive na DPC, né? Aí eu fui à biblioteca, isso eu conto a vocês, a gente tem que enfrentar os desafios se preparando. Eu fui à biblioteca, eu peguei os livros que tinha sobre o GATT, não eram muitos, 2 ou 3, e eu li, estudei, e aí eu pegava, por exemplo, o discurso do Paulo Nogueira Batista, que era o meu antecessor, né? Ele tinha ido para a ONU, né? Então eu pegava os discursos dele em inglês, eu até lia em voz alta, sabe? E tentava depois reproduzir, porque eu queria aprender aquelas fórmulas, como é que ele fazia, entende? E tinha um cadernetinho, uma caderneta em que eu anotava todas as fórmulas, porque isso eu digo a vocês, tudo isso se aprende, entende? Eu cheguei a Genebra e fui lançado na Cova dos Leões, porque logo depois que eu cheguei, tinha uma reunião que era exclusiva só para os chefes de missão e um grupo pequeno. Era a reunião da Sala Verde, o Green Room. Né? O Green Room era dirigido pelo Dunkel, que era o diretor-geral do GATT, Arthur Dunkel, um suíço, né? Muito austero, né? Que conhecia muito aquilo tudo, e eram uns 15 ou 16 países, só os principais, a maioria não era chamado. Era apenas para discutir os grandes temas antes. Mas você não podia entrar com nenhum assessor. Então, quando eu entrei, eu confesso a vocês que eu entrei com o coração na mão, porque eu não conhecia ninguém, todo mundo se tratava assim por apelidos, né? Bob, Tom, né? Todos em inglês, né? Todos vestidos assim, muito à vontade, né? Eu, logo de início, cometi uma gafe e sentei num lugar que me disseram, aqui costuma sentar o representante da Comissão Europeia, melhor você sair. Aí eu tive que sair, né? Então, eu me sentei lá e não sabia bem o que fazer, né? Quando começou a reunião, eu confesso a vocês que, por algum tempo, eu não entendia muito o que eles estavam falando, né? Porque eles estavam falando com siglas, né? TRIPS, por exemplo, é Trade Related International Intellectual Property Rights. TRIPS era Trade Related Investment Measures, né? Então eles só falavam as siglas, não explicavam, né? E eu não sabia bem o que eles estavam falando, né? Uma hora eu comecei a dizer, bem, se eu não disser alguma coisa, eu nunca mais vou me afirmar, eu vou ter que ir embora, porque eu vou sair daqui esmagado. Eu tenho que falar, seja lá o que for. Então eu fiquei esperando, né? Chegou uma hora em que eles começaram a falar da dívida externa. Naquele tempo o grande problema era a dívida externa, né? Dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. E isso eu conhecia, porque eu tinha trabalhado com o Sarney, tinha sido assessor. Aí eu logo me preparei, pedi a palavra, disse lá umas coisas.
Nada de especial, né? Todo mundo ficou me olhando, assim, né? Queriam ver como é que eu era, porque o meu antecessor, que era o Paulo Nogueira, ele tinha a fama de ser um homem sarcástico, né? Ele era tinha uma grande experiência. Antes dele era o Jorge Álvares Maciel, que era um monstro sagrado do GATT, né? Eu era o primeiro que não tinha nenhuma credencial, né? Então todo mundo queria ver o que eu ia dizer, né? Aí logo viram que era normal, né? Aí eu passei a fazer parte do clube, né? Mas eu conto isso a vocês porque no início eu não sabia nem se ia aguentar. À noite eu me perguntava, será que eu vou aguentar? É melhor eu sair, embora, pedir para ir embora, vai ser um fracasso, né? Mas eu vou dizer, não, eu não aguento ficar aqui. No final, para surpresa minha, eu acabei sendo eleito presidente do Comitê de Comércio e Desenvolvimento, do GATT, que era dos países em desenvolvimento, né? Eu fui, logo depois, eleito presidente do Grupo dos Países em Desenvolvimento, presidente do Conselho de Representantes, que era o órgão que todo mês se reunia, e acabei como presidente das partes contratantes, que era o cargo mais importante, né? Eu me tornei um insider, eu era um outsider, né? E no final eu até descobri que eu até gostava de antidumping, essas coisas, porque nada disso tem segredo. Quando você começa a descobrir o que significa, né? Se você se empenhar, e é isso um conselho que eu quero também dar a vocês, entende? Seja lá qual for a tarefa que te derem, você tem que fazer isso da melhor maneira possível. Você tem que procurar ser imprescindível, de uma maneira tal que, gostem ou não gostem de você, precisem do seu trabalho. Entende? Foi o que eu procurei fazer. Eu procurei conhecer. Agora, isso dá trabalho, você tem que ler, tem que estudar, tem que ouvir as pessoas, né? E eu fui, aos poucos, me enfronhando naquilo, né? Acabei me tornando todo o meu conhecimento, que depois me levou a ser ministro da Fazenda, veio daí, do comércio internacional, que depois eu fui ser secretário-geral da UNCTAD, também, que trabalhava com isso, né? Então, porque eu me interessei. Não era o meu interesse espontâneo. O que eu gostava mesmo era de política, né? Não tanto de comércio. Mas eu tinha que dominar aquilo e procurei dominar da melhor maneira possível. E Roma e Washington, embaixador, tem algum aspecto curioso da sua passagem por essas duas embaixadas? Olha, eu começo com Washington, porque de Genebra eu fui para Washington. Sim. Eu não queria ir, viu? Porque você vê como é que são as coisas, né? No final eu estava tão contente no GATT, em Genebra, que quando abriu a vaga de Washington e o ministro quis que eu fosse para lá, né? Eu, no começo, não gostei da ideia, entende? Porque eu ia ter que sair da minha zona de conforto, que eu já tinha me instalado em Genebra, né? E eu tinha que ir para Washington, que eu já conhecia, mas em condições muito difíceis, porque, você sabe, o Washington é um posto em que o que conta é a importância do teu país para os Estados Unidos ou a importância do teu país como potência. O Brasil, naquela época, estava muito mal, porque o presidente era o Collor e já estava começando a ensaiar aquela decadência que depois começou o processo do impeachment, né? Então, o Brasil era visto como o homem doente da América Latina, porque, na época, o México era a menina dos olhos. Os americanos... Eu cheguei em Washington em 91. Em 92, os americanos assinaram com o México e com o Canadá a Zona de Livre Comércio, né? Da América do Norte, né? E aí, o México o embaixador do México era a grande figura do corpo diplomático latino-americano. Os outros nem contavam. Mas o que vinha depois era o Chile, que era um país que tinha saído da inflação,
da crise da dívida. A Argentina, que era na época o presidente Menem, o cavalo era o ministro, eles estavam querendo ter, como eles diziam, relações carnais com os Estados Unidos, né? Então o Brasil tinha uma prioridade muito baixa, né? Muito baixa. E era desagradável, porque eu logo vi que no âmbito oficial não havia muito acesso, né, para o embaixador do Brasil. Eu, então, resolvi me dedicar ao circuito dos thinking tanks, entende? Eu comecei a participar de tudo quanto era seminário, realizei alguns na própria embaixada, então eu passei a ser uma figura conhecida em todos esses institutos, o Woodrow Wilson Institute, eles me convidavam a tudo quanto era discussão, né? E com isso eu conseguia fazer passar a mensagem, mas era difícil. Eu conto até um episódio. Uma vez eu estava numa dessas reuniões e o Larry Summers, que era o subsecretário de Tesouro, falou sobre a situação financeira mundial e, ao falar da América Latina, elogiou muito, né? O México, o Chile, a Argentina. Depois falou muito mal do Brasil, né? Como o Brasil como um país que era um caso perdido e tal. Aí eu, embora não estivesse previsto, eu me levantei, né? Eu pedi a palavra, aí houve assim um momento de suspense, né? E eu disse, olha, eu sou embaixador do Brasil, eu era o único diplomata lá. Eu peço desculpa, mas eu vou fazer o meu comercial aqui. Eu ouvi o que o senhor disse, com todo o respeito. Certas críticas são procedentes, outras não. Não é a história por completo. O senhor esqueceu de dizer que o presidente Collor abriu a economia brasileira, de uma penada só ele liquidou todas aquelas barreiras comerciais. Nós também estamos tentando, fazendo esforço e tal. Ainda estamos longe, mas não é assim tão ruim. E me sentei. Mas aí ele insistiu, ele disse, não, vocês viram, é por isso que o Brasil não vai avante, porque o Brasil pensa que as regras da economia não se aplicam. Aí eu pedi para falar outra vez. Não é bem assim, né? Eu quero dizer ao senhor que nós temos dificuldade, mas o senhor elogiou muito a Rússia, porque a Rússia tinha acabado de sair da União Soviética, estavam começando a transição, né? E a Rússia também está muito mal, está fazendo uma transição, não é melhor que o Brasil. Qual é a diferença entre a Rússia e o Brasil? Será que é porque eles têm 30 mil bombas atômicas e nós não temos nenhuma? Eu me sentei, né? E ele me mandou uma carta depois, dizendo que não era por isso. Mas o fato é que eu tinha que me defender. Eu conto isso, que em toda parte eu era obrigado, mas era tenso, né? Era tenso, né? Em Roma, não, né? Em Roma, eu até fui embaixador depois de ter sido ministro, né? Porque eu fui chamado para ser ministro da Amazônia, que houve o massacre dos Yanomamis, né? O senhor foi o primeiro ministro de Meio Ambiente e Amazônia Legal. Isso mesmo. O Itamar me chamou porque, como eu tinha trabalhado muito, porque eu fui o negociador do Tratado Amazônico, nos anos 70. E eu era o especialista em Amazônia do Itamaraty. Quando houve aquele massacre, a primeira ideia que o governo teve foi criar um ministério. E aí, quem vai ser o ministro? Foram lá, não podia ser um homem da região, porque teria muitos problemas, né? Então foram buscar alguém de fora como eu, né? Quando eu cheguei, não tinha nada, era como dizer, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nem lugar de sentar, né? Mas logo depois juntaram com o Ministério do Meio Ambiente. E eu passei a ser ministro do Meio Ambiente e da Amazônia. Mas eu fiquei mais ou menos um ano. Depois, quando o Fernando Henrique teve que deixar o Ministério da Fazenda, eu fui ser ministro da Fazenda. E você sabe que foi no meu tempo, a minha que me coube preparar e lançar a nova moeda, o real. Sim, sim. E em julho... entrar nesse assunto, embaixador. De 94, sei. Eu ia lhe perguntar como foi essa experiência, essa vivência de sair da diplomacia e se dedicar ao governo como político, como ministro de Estado.
tão importante quanto a fazenda. Né? Foi uma experiência muito diferente, né? Porque eu estava acostumado, você sabe, os problemas diplomáticos, você em geral não vê a solução, porque eles são de longo prazo, né? É tudo assim, negociar um documento, né? Preparar um tratado, mas dificilmente você tem aquela oportunidade, como o Rio Branco teve, de resolver um problema de limites, né? O Rio Branco resolveu todos esses problemas, né? Depois disso não havia esse tipo de problema. Já quando você entra no governo, os problemas são no dia a dia, né? Você é ministro do Meio Ambiente, está tendo uma queimada na Amazônia, você tem que pegar um helicóptero e ir lá, mobilizar o exército, tem que ser na hora, você não pode esperar, né? Você tem um problema de águas, né? Por exemplo, questão de como utilizar as águas de um rio internacional, né? São problemas imediatos, desafios, como da fazenda também, né? Os problemas da moeda, da inflação, né? Você tem que resolver na hora, que tem também a vantagem de que você vê a solução, né? Você vê os efeitos, né? Na diplomacia é mais indireto, né? Eu gostei muito dessa experiência, aprendi muito, né? Agora, quando eu deixei o Ministério da Fazenda e eu fui para Roma, aí é que eu confesso, eu não me adaptei mais a ser embaixador, porque eu vinha de uma batida muito intensa, né? Sabe, eu como ministro da Fazenda, nesse período do lançamento da moeda, eu era um virtual primeiro-ministro, né? Todas as pessoas olhavam para mim como se o futuro do país fosse depender daquilo. De repente eu vou lá para um posto na Europa Ocidental, você sabe, o embaixador do Brasil em Londres, em Paris ou em Roma, não digo que não tenha trabalho, mas é um trabalho muito tradicional, né? O comércio, a economia não passa muito pela embaixada, passa pelas grandes companhias, né? A embaixada tem todos aqueles hábitos diplomáticos, visitar os colegas, receber as visitas. Eu achei aquilo tudo muito chato, eu não me acostumei mais, entende? Então, depois de alguns meses, eu achava que eu não sentia falta de um desafio maior. E eu não tinha nem completado um ano quando o Boutros Ghali, que era secretário-geral da ONU, me telefonou e me convidou para ser secretário-geral da UNCTAD. E eu sabia que era um desafio grande, porque a UNCTAD estava em crise, tinha gente que até queria suprimir. Mas o que me atraiu foi o desafio, foi o fato de que eu ia voltar a Genebra. Eu tinha 2 filhas morando em Genebra, né, que tinham ficado lá, né? Tenho uma até hoje, né? Tenho uma neta que é de lá, né? Que é até genebrina, né? E além do mais, eu voltaria a um assunto que eu gostava, né? Que era o comércio, né? Então, eu aceitei e aí eu deixei o Itamaraty. Eu me aposentei, sabe? Eu devo ter sido um dos casos raros. Eu me aposentei com 57, 58 anos. Me aposentei mesmo, né? Porque eu sabia que eu não ia voltar mais, né? Eu queimei os navios, porque eu achei que era uma função muito difícil e que eu tinha que eliminar qualquer possibilidade de querer voltar atrás, né? Então eu pedi aposentadoria e fui para lá e comecei uma vida nova, que foi essa que me levou a UNCTAD, e você sabe que eu fiquei lá quase 10 anos. Né? Sim. O que é que foi feito nessa época, embaixador, em termos de reestruturação da UNCTAD? O senhor vê algum benefício para o Brasil que surgiu a partir desse trabalho que o senhor desempenhou lá? Bem, você sabe, a minha preocupação não era tanto o Brasil, né? Porque aí eu não era mais representante do Brasil. Né? Você sabe que eu não devo nada ao Brasil de ter me tornado secretário-geral da UNCTAD. Eu fui escolhido pela Assembleia Geral, né? Eu não fui designado pelo governo brasileiro, como muita gente pensa, né? E nem sempre eu estava de acordo com o governo no Brasil, né? A UNCTAD, na época, vivia uma crise existencial, sabe? Porque quando eu me tornei secretário-geral, foi em 1995, foi o mesmo ano em que se criou pela primeira vez
a Organização Mundial de Comércio. E na época se dizia que não havia lugar no mundo para duas organizações multilaterais de comércio. A organização AMC e a UNCTAD, que também cuidava de comércio, que deveria suprimir a UNCTAD. E muita gente, sobretudo os países ricos, queriam suprimir a UNCTAD, porque a diferença fundamental entre a OMC e a UNCTAD é que a OMC era baseada no princípio de que o comércio não deve ter privilégio para ninguém. Todo mundo deve comerciar em igualdade de condições, seja rico ou seja pobre. Enquanto que a UNCTAD foi construída sobre a base do pensamento do Raul Prebisch, da CEPAL, dizendo que você tem que tratar desigualmente os desiguais. E os países em desenvolvimento não podem competir em igualdade de condições com os países de industrialização madura, né? Então, eles precisavam ter uma vantagem qualquer, tarifas menores, né? Para poder exportar, né? Um tratamento especial e diferenciado para os países em desenvolvimento. Essa é a base, a aspiração da UNCTAD. Então, são dois animais diferentes, não são a mesma coisa. Mas os países como os Estados Unidos, os europeus, o Japão, queriam suprimir a UNCTAD porque incomodava eles esse lado. A UNCTAD era a organização Norte-Sul e eles não queriam muito ouvir falar disso, né? Então, o meu trabalho de início foi persuadir a comunidade internacional da necessidade imprescindível da UNCTAD. Foi difícil, porque não queriam permitir que isso acontecesse. Eu até conto uma anedota. Assim que eu fui eleito secretário-geral da UNCTAD, eu fui fazer uma visita a Nova York, né? E uma das primeiras pessoas que eu visitei foi a Madeleine Albright, que era, na época, a embaixadora americana na ONU. Foi antes dela ser secretária de Estado. Quando ela me recebeu, ela me disse, embaixador, de saída, eu quero que o senhor saiba que eu não fui consultada sobre o seu nome, assim, de saída, né? Que é uma coisa quase dizendo, olha, se eu tivesse sido consultada, eu não teria sido favorável. Não porque ela fosse contra mim, ela era contra a ideia da UNCTAD, né? Aí eu disse, não, eu sei, enfim. E procurei lutar para fazer aceitar. Aí é que se vê a qualidade do diplomata, né? O diplomata é isso, ele tem que aparar essas arestas, ele tem que convencer, tem que persuadir, mesmo aqueles que têm uma opinião contrária. Pouco a pouco, eu fui afirmando a UNCTAD, né? E eu procurei tornar a UNCTAD útil, né? Agora, a outra característica que a UNCTAD tem, você sabe, a UNCTAD, nessa época, ela já não interessava tanto aos países emergentes muito avançados, né? Que já caminhavam pelas próprias pernas, entre eles o Brasil, o México, que tinha entrado para essa parceria com os americanos. Então, a UNCTAD era, sobretudo, uma organização para os países mais pobres, né? Era para a maioria dos países de menor desenvolvimento relativo, em geral, que são quase todos africanos, mas também muitos asiáticos. Então, a UNCTAD fez um grande trabalho para ajudar esses países a se prepararem, para ajudar a eles se tornarem capazes de participar das negociações, a elaborarem as suas próprias estratégias comerciais, né? Ajudou muito os asiáticos em geral a desenvolverem estratégias de exportação, zonas de livre comércio. A China ganhou muito com a UNCTAD. A UNCTAD foi a organização que ajudou a China a se preparar para negociar o ingresso na OMC. A UNCTAD também é que ajudou o Vietnã
a se preparar. Então, ela fez um trabalho muito útil de cooperação técnica, né? No Brasil também, mas menos, né? Porque o Brasil já estava mais ou menos aparelhado nesses campos.